Como que o contraditório ocorre na assistência? Num vídeo anterior, eu mencionei para vocês que o que habilita o terceiro a ingressar no procedimento como assistente é o chamado interesse jurídico. E o interesse jurídico é essa probabilidade da relação jurídica que o terceiro mantém com uma das partes ser afetada pela decisão. Então eu dei um exemplo para vocês. Se o inquilino ele vê lá o locador, uma ação ajuizada contra o locador, uma ação reivindicatória, o inquilino pode pensar assim, uai, peraí, essa sentença pode vir a me afetar essa relação jurídica locatícia que eu mantenho com o proprietário. Vou ingressar como assistente. Então isso que é o interesse jurídico, é isso que habilita o terceiro a ingressar como assistente. Agora olha só, quando você fala do contraditório, como é que ele funciona? O contraditório na assistência, justamente ele gira em torno do interesse jurídico, da existência ou não do interesse jurídico. Por exemplo, se eu sou terceiro e requeiro meu ingresso como assistente na ação, o demandante pode falar o seguinte, ó, peraí, o autor pode falar assim, esse terceiro aí que está querendo ajudar o réu, ele não tem interesse jurídico, ele não tem relação jurídica ou situação jurídica com uma das partes. O interesse dele é meramente afetivo, o interesse dele é meramente econômico. Ele não tem interesse jurídico, portanto ele não deve e não pode ingressar como assistente. O assistido pode dizer o contrário, não, ele tem interesse jurídico sim, aí defender, trazer os argumentos dele para que ele reconheça a existência desse interesse jurídico para auxiliar esse terceiro nesse ingresso dessa ação. Então veja, todo contraditório, eu costumo falar do eixo linguístico da argumentação. Todo o eixo linguístico da argumentação em relação à assistência gira em torno da existência ou não do interesse jurídico na causa que habilita ou não o terceiro a ingressar como assistente. É mais ou menos o que diz aí o Código de Processo Civil, dando mais alguns detalhes sobre o contraditório. Artigo 120. Não havendo impugnação no prazo de 15 dias, o pedido do assistente será deferido, salvo se for o caso de rejeição liminar. Parágrafo único. Se qualquer parte alegar que falta ao requerente interesse jurídico para intervir, o juiz decidirá o incidente sem suspensão do processo. Então vejam, o artigo 120 ele deixa claro, tanto no caput quanto no parágrafo único, que vai ter um prazo de impugnação de 15 dias, e aí, se alguém alegar falta de interesse jurídico, como está escrito aí no parágrafo único, o juiz vai ter que decidir um incidente sem suspender o processo. É por isso que eu costumo dizer aos meus alunos que a existência ou não do interesse jurídico é fundamental para compreender a assistência, porque é ela que habilita o terceiro a ingressar ou não como terceiro interveniente, como assistente. Tudo que eu falei aqui nesse vídeo consta no meu livro. Se você quiser conferir, clique aí na descrição.